Paulo ensinou aos Efésios quem nós somos. Usando o capítulo 1, 2 e 3, nós estamos agora na parte final da carta aos Efésios, mas nos capítulos iniciais ele fala exatamente isto. Ele diz para eles quem que vocês são, o que vocês são, como vieram a ser o que são. Deixa claro que a vida cristã, a vida que vocês nunca tiveram, porque vocês estavam mortos, e é quando vocês foram vivificados, transportados das trevas para a luz, esta vida em Cristo, essa vida cristã é uma vida exclusiva para os cristãos. Não há como alguém viver a vida cristã se ela não for cristã, se ela não nascer de novo, se ela não for transportada das trevas para a luz. O que é ser um cristão? Ou o que é um cristão? O cristão é aquele, primeiramente, que sabe que ele foi vivificado por Deus. Ele era um morto em seus delitos e pecados e agora recebeu vida plena em Cristo, recebeu essa vida de Deus. Então a pergunta é, você sabe quem você é? Sabe que está cheio da plenitude de Deus? Se você é um cristão, se você foi trazido das trevas, você sabe que você é cheio da plenitude de Deus? Então, viva de modo digno desse chamado. Não negligencie esse privilégio e esse compromisso, toda essa responsabilidade que foi dada a você de viver uma vida coerente com quem você é, mas Deus lhe capacitou para isso. Ele não está dando uma ordem que você tem que se virar e realizar a vontade de Deus com as suas próprias forças. O cristão, ele só vai viver a vida plena, a vida cristã de forma plena, quando ele estiver cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito, como disse, a cada momento, a cada segundo, você precisa se manter cheio, estar cheio do Espírito, estar sendo enchido, estar sendo cheio do Espírito. E essa vivência, irmãos, é uma vivência única. Como disse, é algo sim, que é exclusivo do cristão. E esse desfrute, esse usufruto é exclusivo. E ele pode ser experimentado continuamente. Infelizmente, nós, por nossa falha de caráter, que nós somos egoístas, não experimentamos continuadamente. Mas você pode experimentar isso, à medida que você é cheio do Espírito Santo. Paulo ensina e deixa bem claro que a nossa carne, a vivência pela carne, os desejos carnais, aquela vida antiga que tínhamos antes, precisa ser negada, reprimida, mortificada, como ele já escreveu em uma das suas cartas. E essa vida nova, usufruída, o novo homem, estando a cada momento sendo conformado à imagem de Jesus Cristo, sendo revestido então constantemente do novo homem. Com essa vivência, o cristão ele pode ser do novo homem. Com essa vivência, o cristão ele pode seguir dia a dia imitando Deus. Ele pode andar em humildade, ele pode andar em unidade, ele pode estar rejeitando constantemente a vaidade da sua mente, aquela mente que você tinha antes, tudo aquilo que, todas aquelas vaidades que havia na sua vida. Não conheço a sua história, quando que você foi resgatado por Deus, mas certamente houve um tempo e aquelas vaidades de antes precisam ser rejeitadas e agora você precisa andar em humildade. Você pode, andar em amor e não numa vida de luxúria. Você pode andar na luz e não nas trevas. Você pode andar sabiamente e não com insensatez, com tolice. Mas você pode andar com sabedoria. O cristão pode se submeter uns aos outros. A esposa pode se submeter ao marido. O marido pode amar a esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos podem obedecer e honrar os pais
nutrindo e educando os filhos segundo Deus, os empregados e patrões podem manter um relacionamento biblicamente instruído. Se tudo isso estiver sendo realidade, porque é possível em Cristo, se isso estiver sendo realidade em sua vida, na igreja, certamente nós estaremos andando na contramão do sistema. Nós causaremos incômodo a muitas pessoas. E quando nós desfrutamos dessa capacitação de Cristo, desfrutamos das bênçãos de Deus, quando nós recebemos bênção de Deus, nós receberemos, ou já estamos recebendo, ataques de Satanás. Se você está aqui na igreja, tentando talvez manter um canto, achando que ninguém vai lhe incomodar, achando que você vai se manter confortável, você está errado. Porque nós estamos sendo atacados e seremos continuamente atacados. E é muito importante, irmãos, que levemos a sério o ensino de Paulo. E que não apenas pratiquemos individualmente, mas que os nossos filhos, que a próxima geração também pratique. Para que isso seja uma realidade, você precisa fazer discípulos. Se você tem filhos, eles são os seus discípulos diretos. Os seus parentes, os seus amigos. Nós precisamos repassar o que nós vamos aprender hoje, que vamos aprender nas mensagens seguintes. Mas antes de abrir o texto da carta de Paulo aos Efésios, vamos ler a carta de Jesus aos Efésios. Jesus diz ao apóstolo João que escrevesse: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto em seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso recebeu 35 anos depois da carta de Paulo aos Efésios. E essa foi a carta de Jesus, que está registrada em Apocalipse. Ela foi uma igreja que foi ensinada por Paulo. Timóteo foi pastor dessa igreja. Apolo pregou lá e passou por lá. Áquila e Priscila também foram lá. Então não era uma igreja que ninguém ensinava. Paulo passou 3 anos ensinando lá. E depois enviou essa carta. Estamos aprendendo muito com o que ele escreveu. Mas observe que a igreja de Éfeso, ela não está sendo chamada para lembrar o seu pecado. Jesus está dizendo para ela, dizendo: olha, não quero que você se lembre da situação em que você caiu. Não, é de onde você caiu. Por isso o Senhor, ele desperta a igreja para se lembrar do amor que ela havia abandonado. Éfeso, como o texto deixa claro aqui, defendia a sua teologia, defendia a sua fé. A igreja ali defendia as suas convicções, estava pronta até mesmo para morrer, para sofrer por essas convicções, defendendo essas convicções. Qual é o problema dela? Ela não mais se deleitava em Deus, não estava mais afeiçoada a Jesus. Ela estava como os fariseus, zelosos pelas coisas de Deus e observando de uma forma até ritual todos os procedimentos eclesiásticos, mas com um coração seco como um deserto. Jesus então dá 2 ordens para a igreja.
Arrependam-se e pratiquem, voltem a praticar as obras que vocês realizavam no início. O que aconteceu? Por que a igreja que teve tanto ensino, pessoas usadas por Deus, homens de Deus, passaram ali ensinando aquela igreja, por quê? O que aconteceu com essa igreja? Que o próprio Senhor Jesus deu essas ordens. Jesus até fala bem no início aqui da carta da igreja. Vocês foram árduos, vocês tiveram perseverança, mas algo fez com que a igreja abandonasse o amor que tinha no princípio. O mesmo risco a nossa igreja corre. Porque a igreja nasce, ela cresce, ela vai se desenvolvendo e corre o risco de ir fazendo as coisas por fazer. Um dia após o outro. Um domingo após o outro. O culto passa a ser mais um culto. A ceia é mais uma ceia. Logo vai vir outra ceia. A pregação é apenas mais uma pregação para que as pessoas gostem ou desgostem. Pouco a pouco, a igreja ela pode ficar cheia de marisco. Lá os barcos vão navegando por aí, param nos portos. Se você perceber, os barcos sempre são tirados do mar para limpar o casco. Mas se não fizer isso, vai ficando aqueles mariscos e vai pesando. Pesado, o barco pode até ou afundar ou não navegar apropriadamente. Então eu pergunto aqui, o que aconteceu? Irmãos, é preciso manter na lembrança, na nossa mente, cada um dos crentes viverá a vida cristã nesse mundo onde há um tremendo poder trabalhando contra cada um dos crentes. Há um tremendo poder trabalhando contra você. É preciso lembrar, manter na nossa mente que cada um dos crentes está envolvido num terrível conflito com o diabo e todas as suas hostes. Se você não compreender isso e viver negligenciando as ações, as decisões que sejam adequadas às situações em que você vai estar, com certeza você vai experimentar derrota. O texto está aqui, não é o texto, só tem umas partes do texto aqui, mas está organizado num arranjo que nós conhecemos como quiasmo. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Num quiasmo, o assunto principal, ou foco principal do texto se encontra no texto. Aliás, no centro do texto. No nosso caso aqui, o foco está no versículo 12, que nos diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. E nos diz que a nossa luta é contra os principados, contra as autoridades, potestades, contra os dominadores no mundo, desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, antes de entrarmos no foco do texto, antes de entrar ali como que é a nossa luta, vamos observar as beiradas, né? Vamos começar vindo lá de cima embaixo, depois no centro, até chegar no centro real do texto. Essa parte amarela, versículo 10, e a parte B do versículo 13, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, permaneçam firmes. Como eu já disse, nós já sabemos, essa ordem é para crentes genuínos. Nesse caso, é uma ordem para um privilégio. É uma ordem para você desfrutar de uma exclusividade. O nosso Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou o universo,
criou a terra e tudo que há na terra. Ele enviou Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Parece simples essa frase, né? Mas nasceu de uma virgem. Olha o poder que há nessa frase. Viveu e demonstrou o seu poder por meio de milagres. Estude a vida de Jesus. E o poder de Deus foi explicitamente demonstrado na ressurreição do nosso Senhor. Pense então, ao longo da história, não somente da vida de Jesus, mas desde a criação, Deus demonstrou o seu poder e tem demonstrado na nossa história. Certamente na sua história, você tem uma história em que o poder de Deus foi demonstrado de maneira clara na sua vida. Sejam fortalecidos no Senhor. Paulo escreveu aos Filipenses um versículo que nós gostamos de repetir. Qual é esse versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em primeiro lugar, Paulo só pôde afirmar essa verdade porque ele foi ensinado a depender de Deus. Você é fortalecido? Como que você é fortalecido? Porque nós gostamos de falar isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se alguém perguntar, mas como que ele te fortalece? Ser fortalecido, porque, primeiramente, o crente, ele precisa ser encorajado. Deus sabe disso. Ele nos fortalece porque nós precisamos ser encorajados a manter-nos fiéis na carreira, perseverar nessa guerra cristã. A nossa vida é uma guerra. Se nós observarmos, nós lutamos diariamente com as calamidades da vida, né? Diariamente nós lutamos contra a fome, contra o desemprego, contra a doença, contra as pressões, contra as contas a pagar, pressões financeiras. Mas nós enfrentamos derrotas. E por que nós enfrentamos derrotas até mesmo nessas lutas diárias? Porque nós esquecemos que estamos em guerra. Aí nós abusamos em comer sem nenhum cuidado e sofremos as consequências. Nós saímos na friagem e a doença vence. Nós deixamos de ser um bom empregado e o desemprego ganha a luta. Nós falhamos na administração da renda que recebemos e o caos financeiro chega botando para quebrar. Né? A nossa vida, nessa esfera visual, material, é uma guerra. Mas nossa vida também é uma guerra na esfera eterna. Sim ou não? É uma guerra ainda maior. Porque nós lutamos com a oposição dos poderes das trevas e com muitos inimigos que procuram nos afastar de Deus e dos céus. Nós temos inimigos, irmãos, mas o nosso Senhor é o nosso líder, né? O nosso general, que vamos colocar aqui nessa contexto de guerra. Nós somos soldados, ele é o nosso general. E nós temos um Senhor por quem lutar. Nós temos uma bandeira para defender. E os soldados de Cristo têm como requisitos serem corajosos e bem armados. Corajosos, fortalecidos no Senhor, ser forte. Lembra de Josué? Seja forte e corajoso. Ser forte para o serviço, para o sofrimento, para a luta, para a guerra. É necessário força espiritual e coragem para essa guerra espiritual. Ser forte em sua causa e por sua causa. E preferivelmente ser forte em seu poder. Nós não temos poder suficiente. Em nós mesmos não há força suficiente para essa guerra. Nós somos derrotados porque nós achamos que podemos lutar essa guerra com a nossa própria força. Porque a nossa coragem natural é uma perfeita covardia. É a nossa força natural é nada mais do que uma perfeita fraqueza. Então, ser fortalecido aqui é uma ordem que tem como agente o próprio Deus. Pense na frase, sejam fortalecidos. É uma frase com um verbo passivo. Vocês vão ser fortalecidos por alguém. E o próprio Deus é o agente da passiva. Assim, toda a suficiência é de Deus. No seu poder, nós podemos seguir diariamente. Então, aquilo que nós não podemos fazer, só faremos, só desfrutaremos, ou teremos o privilégio de experimentar
o poder de Deus se nós buscarmos a graça e a ajuda dos céus. Então, ser fortalecido por Deus é uma ordem que exprime continuidade. Aqui é uma ordem para ser constantemente ser fortalecido. Não é algo para fazer uma vez, constantemente, continuamente fortalecer-se no Senhor. A perseverança no caminho. Quando que a perseverança se torna real? Ou você percebe que necessita de perseverança? Quando você está na descida, você é perseverante nessa corrida, tem uma descidona lá. Mas quando começa a subir, aí ou você desiste, volta, ou para, dorme, ou você persevera na carreira. É onde você vai precisar estar fortalecido. Então essa perseverança no caminho, na carreira que foi proposta a você. Irmãos, antes de Jesus dizer, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, o que ele disse? No mundo tereis aflições. Ou seja, nós estamos em guerra. John MacArthur, em um dos seus livros, ele diz, nós fomos salvos para o conflito. Se não for a morte, ninguém está dispensado da guerra. Permanecer firme no jargão militar quer dizer, mantenha o seu posto, não deserte. Permanecer firme é manter-se longe do pecado. O crente fiel combate contra o pecado. E para isso ele precisa mortificar a carne. E uma excelente forma de mortificar o pecado, mortificar a carne, é manter-se firme, não arredar pé. Manter firme, a base é manter a confiança na causa, no líder, na armadura que nós vestimos. Caso contrário, nós vamos abrir brechas para o inimigo obter vantagem. Então você é filho dos reis, do Rei dos Reis. E você habita à sombra das suas asas. Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele está no controle. Esquecer essas verdades é fatal para você. Vai fazer com que você perca o chão. E você não vai conseguir manter firme sem chão. O seu destino, irmãos, não está nas suas próprias mãos, não está nas mãos cósmicas da astrologia ou da natureza, também não está nas mãos de outras pessoas. O seu Pai Celeste, que governa tudo, sobre todas as coisas, segura você pelas suas mãos. Então mantenha-se firme em Deus, mantenha-se firme na fé genuína, na verdade das Escrituras, na palavra de Deus. Como que você é fortalecido? Quando você agarra-se às Escrituras, agarra-se à verdade, agarra-se em Jesus Cristo. Por quê? Porque você sempre vai ter essa pergunta. Sejam fortalecidos no Senhor. A pergunta, como que eu vou ser fortalecido? Como que eu posso experimentar isso? Nós vamos utilizar a nossa mente? Não. O que nós vamos utilizar para usufruir da força do Senhor? Nos manter firmes. É algo que nós recebemos quando cremos. Nós vamos utilizar a fé. 2 Coríntios 1:24 diz, Paulo está dizendo assim, olha, eu não vou aí até vocês agora, para confrontar vocês, para poupar vocês, eu não vou. Aí ele fala, isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. O nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Nós fomos justificados pela fé, mas a nossa fé, ela não termina na justificação. E Paulo diz que nós seríamos tolos de pensar de uma outra maneira. Ele escreve aos Gálatas, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Nós seremos fortalecidos pelo Senhor e no Senhor. Paulo vai entrar em detalhes sobre isso, nós vamos aprender com a armadura de Deus, de apropriarmos, de sermos fortes no Senhor. Podemos perceber isso nesse quiasmo, como que nós seremos fortalecidos, vestindo toda a armadura de Deus. Se você quer ser firme para, diante das ciladas do diabo, permanecer firme, você precisará de toda a armadura de Deus. A nossa luta não é humana,
E nós temos que lutar contra, Paulo cita aí no versículo 12, principados, potestades, governantes deste mundo de trevas, hostes espirituais da maldade. Mas observe o que Paulo acrescenta, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ele acrescenta no final, contra tudo isso, nos lugares celestiais. Vamos usar um outro versículo onde essa expressão aparece. Efésios 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, nos lugares celestiais. Está claro que aconteceu uma profunda mudança de vida quando um pecador nasceu de novo. Houve uma mudança muito profunda. Não foi uma mudança superficial. Não é uma roupa de respeitabilidade. Não é se tornar decente, uma moral agora elevada. Não é uma mudança temporal. Ele foi transferido das trevas para a luz. O pecador foi tirado de um reino de pecado, de trevas, e colocado em um outro reino, no reino de Deus, de luz. É fácil entender isso? Toda essa transferência espiritual, eu creio que não é fácil, complicada para mim. Mas ouça a oração de Paulo, no mesmo capítulo 1, eu vou ler aqui os versículos 18, 19 e vou colocar o versículo 20. Ele diz: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo fala: vocês querem compreender o que aconteceu? Eu oro para que o coração de vocês seja iluminado, para que os olhos do coração de vocês recebam luz. Versículo 19, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Essa verdade aqui, nada menos do que essa verdade, é a verdade acerca do cristão. Dada a limitação das nossas incapacidades, da nossa capacidade, melhor dizendo, nós somos limitados. Em consequência dessa condição finita do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, da nossa finitude, nós achamos difícil apossar dessas coisas, de todas essas coisas, de tomar posse de todas essas coisas, toda essa riqueza, todas essas bênçãos. Mas tudo o que a Epístola aos Efésios procura fazer, procura ensinar, procura instruir, é estimular a pelo menos duas coisas, para que os Efésios pudessem lutar para que eles tomem posse dessas bênçãos e orar pedindo iluminação para podermos entender. Paulo está dizendo: olha, você quer entender isso? Você precisa de iluminação. Peça a Deus essa sabedoria, peça a Deus para que você entenda. Mas pedir a Deus e continuar no mundo de trevas, fazendo aquilo que você fazia antes, não faz sentido. Você quer entender as coisas espirituais? Isso é para os espirituais. E os espirituais precisam viver vidas que sejam coerentes, condizentes com os espirituais e não os carnais. Então, repetindo, a nossa luta não é humana. Temos que lutar contra principados, governantes de mundo de trevas, hostes espirituais. Temos um inimigo. Há uma luta espiritual e nós estamos envolvidos nela. Paulo ensina que Deus, ele fez e faz muito mais do que nós poderíamos pedir ou sequer imaginar. O grande poder de Deus, que atua em cada um dos seus filhos, capacita-os a realizar a vontade de Deus em um nível alto, em um nível extremamente alto. É viver a vida de craques. Usando agora o jargão futebolístico, esportivo, existem os jogadores normais.
Mas jogadores de alto nível são jogadores de seleção. E depois existe ainda de altíssimo nível, que são os craques. E o cristão, ele foi tirado das trevas e colocado na luz, não para ser mediano. Todos foram chamados para serem craques. Sabe por quê? Porque a força é do Senhor e Ele é craque. Ele é. E nós podemos fazer as coisas com a força do próprio Senhor Jesus. Nós fomos capacitados para realizar a vontade de Deus nesse nível extremamente alto. Quando um grupo de pessoas está totalmente comprometido em realizar uma caminhada digna, agora vamos trabalhar, vamos usufruir realmente desse poder do Senhor. Quando um grupo de pessoas está totalmente comprometido em viver o tipo de vida que Paulo roga nos capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, e esse comprometimento levar à prática, Satanás vai se opor. Olha a sua volta. Essa atividade de oposição, ela é real. Deixa eu dar duas ilustrações bíblicas da atividade espiritual de um mundo que nós não percebemos. Não coloquei aqui na tela, mas vou ler para vocês. Daniel, capítulo 10, diz assim: em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, o seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Houve uma disputa muito grande. Durante 21 dias, esse anjo que veio falar com Daniel teve que lutar com o príncipe do reino da Pérsia. Ele estava ali, dificuldade, próprio Miguel, um dos anjos mais importantes que ele cita, o anjo Miguel, então veio ajudar, e aí então ele ficou lá lutando e ele pôde então sair e falar com Daniel. Um outro texto, Judas 9, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Satanás aqui age tentando impedir que Miguel reivindicasse o corpo de Moisés. Não lutamos contra carne e sangue, mas é um conflito daqueles muito grande. Por isso nós temos que chamar a nossa luta diária, o nosso conflito de guerra. Guerra. Você está numa guerra. Nós precisamos estar cientes desse fato, de que Satanás vai atacar. Ele já está atacando e continuará atacando. O crente, ele precisa conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e adorá-lo e glorificá-lo. O crente precisa meditar nele, apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. O crente precisa confiar e esperar e se regozijar em Deus, invocá-lo, louvá-lo e render graças, obedecendo e se submetendo integralmente a Deus, conhecer a vontade de Deus, viver pela fé, agradá-lo e se arrepender quando ofendê-lo. O crente precisa andar humildemente com o Senhor. Diante dessas necessidades, o que você precisa fazer? Talvez poderíamos colocar mais coisas aqui. As Escrituras estão ensinando o que você precisa, o que você pode, porque você está num nível de craque. Você acredita que o diabo vai ficar parado? Você pode ser um craque, ele quer que você seja um craque? Não quer. Primeiramente, o diabo vai buscar manter os crentes distantes desses ensinos. Primeira coisa, você não aprenda nada. Você participe do culto, possa estar sendo ensinado isso, mas que você pense lá na sua mensagem que tem que dar, na roupa que tem que lavar, na compra que tem que fazer, ou, sei lá, vem tantas ideias que aparecem na sua mente que a ideia de você não prestar atenção nos ensinamentos, mas você acha que isso é algo que não tem nada a ver com o diabo?
Nós precisamos estar alertas, nós não podemos ignorar os seus planos malignos para que ele não tenha vantagem sobre nós. Por que eu estou insistindo nisso? Porque Jesus, após o batismo, Deus declara Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me agrado. Diante disso, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então olhamos para Jesus. Após o seu batismo aconteceu uma afirmação sobre ele, o próprio Deus falando, e após essa aprovação de Deus, Mateus ele usa um advérbio ali, então, que parece ter um sentido de diante disso, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Uma vida cheia de alegria, conquista, uma vida cheia de vantagens. Não é uma vida que alguém possa garantir que ela vai ser contínua. Você não vai viver uma fase, eu posso garantir que eu vou viver uma vida só de sucesso, só de alegria, só de vantagem, só de conquista. Difícil. Você fala, eu posso conseguir, estou lutando para isso, eu vou me esforçar a cada dia. Você está fazendo isso, você quer ter a sua renda, né? Muitos são cautelosos, tomam muito cuidado nos mínimos detalhes, pensa em praticamente tudo para que possa garantir o sucesso do que quer que seja, mas algo sempre aparece para arruinar. E aí você pensa, é olho gordo, as pessoas são invejosas, é isso que está acontecendo. Irmãos, ninguém consegue fugir dos altos e baixos da vida. Mas você pode questionar, né? Mas se nós fôssemos fiéis, se nós fizermos o bem que nos cabe realizar, se a nossa vida for correta, justa, obediente a Deus, se você orar todos os dias, se você depender de Deus para a proteção do sofrimento, se você depender de Deus para que Ele o ajude e o livre das dificuldades, das lutas, a resposta seria, muito bem, faça isso. Imaginemos um crente que consiga mortificar as obras da carne todos os dias. Agir com sabedoria, compreendendo a vontade de Deus. Aprendi essa vontade de Deus e agora vou colocar isso como alvo e vou praticar isso. Conheço que o meu coração é enganoso, olha o que eu estou querendo, na verdade isso vai me levar a pecar. E aí ele entende aquela época, entende a situação, entende a estação que está passando, entende todo o seu ambiente, e entende o seu coração, e ele toma decisões de fazer o que é correto, de agir e reagir, tomando decisões sábias, viver pela fé, sem vacilar em nada, agradar a Deus em todas as ocasiões. Então, certamente eu vou contar com a proteção de Deus, e a santidade, e o poder de Deus vai me cobrir. Tudo iria bem na sua vida, certo? Nada disso. Nada. Percebe aqui, Jesus é aquele que se encaixa nisso tudo. O próprio Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus carimba a aprovação ali e deixa bem claro, em voz audível. O próprio Espírito Santo desce para guiar Jesus. Então, diz Mateus, ele é conduzido às garras do diabo. Se nós verificarmos a sequência dos fatos, nós veremos que aparece o amor, o poder de Deus, e depois disso vem o diabo, a tentação, o deserto, a fome, a sede. Mateus parece deixar nas entrelinhas aqui que ninguém está livre das provações, das tentações, das tribulações. Na verdade, isso acontece com os filhos de Deus. Porque mesmo sendo uma ação do diabo, faz parte do plano de Deus para nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus. Porque Ele tem um plano maravilhoso que Ele planejou para cada um dos seus filhos. Nós podemos olhar para a vida de Jó. Ele estava muito bem. Ele dedicava-se a Deus de todo o coração, até que a lei de Murphy entra com tudo na vida de Jó. A lei de Murphy é aquela que diz, se algo pode dar errado, vai dar. Então logo, o pão quando cai, ele cai com a manteiga no chão, né? A fila que anda sempre é a do lado.
Jó, ele perde a família, perde a sua fortuna, perde a sua saúde, ele vai para o deserto, por assim dizer. Os amigos vão visitá-lo, olham para ele, veem o que está passando, e na prática os amigos dizem para ele: escuta aqui, Jó, a nossa vida é o produto das nossas escolhas. Se você escolher bem, do jeitinho certo, tudo vai dar certo e bem na sua vida. Se Deus o amasse, não permitiria que tais coisas acontecessem com você. Ele deve estar muito bravo com você, com as escolhas ruins que você fez. Irmãos, as Escrituras sustentam que existem forças espirituais do mal no mundo. E por trás de todas elas, uma inteligência sobrenatural e singular. O que aconteceu com Jó? Está lá, os irmãos conhecem a história, não precisa dizer que foi esse ser inteligente que agiu na vida dele. O mundo ocidental, ele tem rejeitado de uma maneira muito grande, uma larga escala, essa dimensão do mal que a Bíblia nos ensina e nos oferece. Consequentemente, nós, como os amigos de Jó, nós subestimamos sempre o poder do mal na nossa vida. Por exemplo, no fundo, nós nos apegamos àquela ideia simplista de que se nós formos bons, tudo vai correr bem na nossa vida. No fundo, nós pensamos assim: se eu fizer tudo certinho, vai ficar tudo bem. Não tem porquê. É 1 mais 1 igual a 2. Contudo, se as forças demoníacas existem, basta, irmãos, usarmos o raciocínio. E nós vamos concluir que a bondade e a piedade verdadeira, na realidade, atraem, incitam o ataque desses poderes. É justamente o que nós vemos aqui no relato do batismo e tentação de Jesus. Quando a Bíblia fala dos nossos encontros com o mal sobrenatural na vida, ela usa a linguagem de batalha. Se você não sabe de onde virá o ataque, ou se você subestimar ou qualificar de forma errada o inimigo, é provável que você vai perder essa batalha. Nós iremos enfrentar o mal real. E 3 perguntas nós precisamos responder, ou já ter, a resposta para essas perguntas. Quem é o inimigo? Onde é a linha de frente? Qual a nossa melhor defesa nessa luta? Quem é o inimigo? A Bíblia responde quem é o inimigo. O demônio é um anjo caído, junto com outros anjos caídos. Ele agora é o chefe, é o maioral desses anjos caídos. E Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer um deles, ou todos eles juntos. Não é um Deus do mal lutando com um Deus do bem, no mesmo nível de poder. No final dos tempos, não só Deus ele vai vencer, não só ele pode vencer, como ele vai vencer todos eles no tempo que ele determinou. E essa é a promessa, essa é a esperança que sopra, passa por todas as páginas da palavra de Deus. Mas vamos ser mais práticos, irmãos. Se nós sabemos quem é o inimigo, a segunda questão a ser considerada é: onde fica a linha de frente? O que a Escritura nos relatam, além do fato de dizer que o diabo existe e que ele atua? Na tentação de Jesus, como que o diabo ele abordava Jesus? Como é que ele iniciava? Se és filho de Deus. Esse é o principal ataque que ele usa contra todos os filhos de Deus. E usou contra Jesus. E vai usar contra você também. Deus, ele acabou de assegurar, de aprovar que Jesus, ele é o seu filho amado. E na mesma hora, Satanás vai investir com ele justamente nesse ponto. O diabo, ele pede a Jesus, em essência, que ele exija de Deus a prova do amor dele e do poder dele que está sobre ele. Mas não é preciso, irmãos, demonstrar isso. Não é preciso confirmar, provar, a menos que haja dúvidas. E esse é o principal objetivo militar de Satanás. Ele quer que Jesus perca a certeza, a confiança dessa plena convicção de Deus, desse amor
essa certeza do amor paternal incondicional. E se essa é a estratégia do diabo, como é que ele pode ser bem-sucedido conosco? Como é que ele vai ganhar você, fazer você cair em tentação? O que você crê, ele quer colocar em dúvida. Ou sugerir que você busque comprovação. Que seja apresentado provas para você do que você aprendeu na Bíblia. Jesus é um rei que vem não para ocupar um trono, mas a cruz, para ser tentado, julgado, para sofrer e morrer. Por quê? A fim de que nós possamos receber o amor de Deus como um dom. Irmão, irmã, pergunto mais uma vez a você: como é que você foi salvo? Como você foi salvo? Vocês poderão apresentar aí, cada um, uma história. E certamente será uma história diferente. Até hoje eu não ouvi ninguém falar, nossa, é igualzinho ao irmão ou irmã tal. Mas eu posso descrever algo que foi comum, igual. Você descansou na obra de Cristo que foi realizada em seu favor. Isso significa que agora que você já é um filho adotado, inserido na família de Deus, que você pode ter certeza da sua condição de filho amado, e o que em Cristo, e somente em Cristo, você agrada a Deus. Isso significa também que a resposta correta para as perguntas: você deseja se afastar de qualquer coisa que desagrada ao Pai? O que o motiva a isso? A resposta a essa pergunta não é porque você tenha medo de receber castigo, nem porque você tenha necessidade de provar quem você é, mas sim por alegria indescritível, pelo desejo de se assemelhar àquele que o salvou. Você se deleita, você se alegra em Jesus. Você corrige o seu comportamento, você corrige o seu modo de vida com um novo vigor, porque agora você tem o poder do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito e usufruir da capacitação que Cristo já lhe concedeu. Sabe aqueles temores da sua vida pregressa, aquela ansiedade, aquela insegurança, desaparecem. Sabe aquele sucesso no seu trabalho? Não vai envaidecer você mais. Sabe aquele fracasso no seu trabalho? Não vai lhe devastar mais. Sabe a sua aparência que lhe deixava feliz? Não vai mais conduzir você. Aquele status que você tinha, ou a falta do status, não vai impor ações e reações a você. A crítica que você recebia não vai mais fazer você diminuir como fazia antes. A sua autoimagem, ela se baseia num amor que jamais acaba. Nada pode nos separar dele. Porque o amor de Deus por você está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, essas verdades, esses resultados reais para os que são adotados por Deus em Cristo, estão escritos nas Escrituras. Eu não falei nada aqui de mim. O diabo conhece as Escrituras. Percebe então? Porque esta é a principal linha de frente de Satanás. Ele quer impedir que as pessoas cheguem a possuir esse benefício, o privilégio de usufruir desse poder. Em relação aos incrédulos, a Bíblia diz que o diabo quer mantê-los cegos para entender quem eles são e quem é Jesus de verdade. E se alguém crê que Jesus foi um bom homem, basta para o Satanás. Aqueles que creem no cristianismo, mas ainda não nasceram de novo, e ainda não entendem a salvação como um dom gratuito através de Cristo, Satanás ele luta para mantê-los na ignorância do Evangelho. Eu diria que aquelas pessoas que Jesus cita na parábola do semeador, né? As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Satanás ele não quer que entendam, que as pessoas entendam que a justificação é pela fé somente, mas que existe uma parte do homem, que o homem pode e deve se esforçar moralmente para receber a salvação. O mesmo investimento de Satanás para com os que já são nascidos de novo. Ela vai pelo campo da busca da autoimagem, baseada no desempenho moral,
na bondade pessoal, no esforço pessoal. Mesma coisa, nós somos atacados assim, para que você possa dizer, olha, eu sou um crente espiritual, eu sou um filho de Deus, porque eu não sou como aqueles, eu não sou como aquele outro. Olha aquele outro que fala que é crente, até acho que ele é, mas olha como é que ele age. Eu sou diferente, eu sou moralmente melhor, eu sou melhor, mais bondoso, eu me esforço, e o diabo vai atacar você para isso, porque você tem que provar e comprovar que você é filho de Deus. Vamos imaginar que o seu coração seja um motor que precisa de um combustível para funcionar. Se você colocar um combustível adulterado, um combustível sujo, vai acabar por destruir o motor. O combustível sujo do coração é o medo, é a necessidade de provar quem você é, ou ainda aquela necessidade de ser necessário a alguém. Aquela pessoa vai perceber, ela tem que perceber que ela precisa de mim. E aí você começa a achar, as suas atividades passam a ser para mostrar isso. Muitos combustíveis estão a motivar as pessoas a viver. Mas existe apenas um combustível puro, que livra o motor do esgotamento. E esse combustível é o amor de Deus por você. Romanos diz que o amor de Deus foi colocado. Usa essa expressão, foi colocado. Na língua original significa foi colocado e permanecerá para sempre em seus corações. O diabo, irmãos, ele é o maior fornecedor de combustível falsificado e sujo. O problema desse combustível é que ele confere o controle para o dono do posto. Quando você vai lá e abastece, o controle da sua vida não é você que sai dirigindo, não. É ele que dirige por você. É ele que levará você para longe de Deus, porque ele não quer que as palavras de Deus, você é meu filho amado, seja o combustível no seu coração e na sua vida. Qual é, então, irmãos, a melhor defesa nessa luta? Ainda olhando para a tentação de Jesus, nós vemos que ele não lida com Satanás com a superstição e magia. Jesus não faz isso. Ele não reage com um poder sobrenatural e expulsa Satanás para longe. Jesus agiu com autoridade diante dos demônios. Se você lê o Evangelho de Marcos, vai perceber isso. A forma mais comum de Satanás agir, procurando controlar o crente, não é aparecendo com as garras e você ficar com medo e se prostrar a ele, mas é com mentiras contadas ao seu coração, contadas na sua alma, que vai lá dentro. E essa mentira, quando ela é contada, ela entra ali como verdade, e verdade verdadeira, que faz com que o seu sentimento, as suas ações, as suas reações, passem a lutar contra a carne e sangue que está do seu lado. E a melhor defesa nessa luta, nessa guerra, contra as mentiras de Satanás, especialmente contra as influências da mentira, aquela reação que vai acontecer, que a própria mentira vai provocar, a melhor defesa é a prática da verdade. E Jesus usa as Escrituras em cada uma das tentações. Se Satanás ele quer destruir aquilo que nós compreendemos a respeito da verdade, usar a própria verdade é a melhor estratégia. Porém, a sutileza do diabo, ela vai além de nos confundir com as suas mentiras, que acreditamos ser verdade. Ele joga mentira, nós vamos crer que é verdade, mas ele quer afetar as crenças em nosso coração. O nosso coração, ele não é a base das emoções apenas. Nosso coração, ele comanda as nossas ações. E essas ações vão expressar esperança confiante que Deus nos ensina, vai expressar o nosso compromisso, porque o coração vai comandar os nossos comprometimentos, os nossos compromissos, vai comandar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E quando o coração está confiante em algo, a sua razão, ela avalia, ela justifica as ações desse algo. E as emoções passam a desejar esse algo. E a vontade realiza esse algo. Se Satanás ele puder fazer com que você concorde com a mente em um Deus de graça e amor,
Ele não vai derrubar isso de você. Ele vai falar, você tem que crer que Deus é gracioso, Ele é amoroso, mas Ele convencer o seu coração de que você precisa fazer X, Y e Z, a fim de ser considerado digno, merecedor do amor, de ser classificado como uma pessoa valiosa, ele vai se sentir totalmente satisfeito com a sua estratégia, com a sua ação demoníaca. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus em nosso coração. Precisamos adorar a Deus. Precisamos ler diariamente as Escrituras. Precisamos meditar nela. Precisamos memorizar as Escrituras. Precisamos entoar cânticos que expressam verdade das Escrituras. Precisamos ouvir os ensinamentos da palavra de Deus quando estivermos sob ataque, tentados a pecar, quando sentimos desencorajados, quando estivermos por desistir de tudo, poderemos usar a Escritura de forma conveniente. E a palavra em nosso coração pode nos livrar de pecar, pode nos livrar de cair em tentação, de experimentar diretamente a palavra de Cristo ricamente habitando em nós. A palavra de Deus leva você a isso. A luta contra Satanás não ocorre apenas em nosso coração. Nós guerreamos contra Satanás também quando nós procuramos desfazer a obra de Satanás. Quando você procura ajudar alguém a encontrar a fé em Jesus Cristo. Quando você se compadece dos necessitados e realiza atos de compaixão e serviço. Mas como nós já vimos, a palavra de Deus é uma arma de ataque que nos defende. Mas a melhor arma, o melhor recurso que nós temos nessa guerra espiritual não é a palavra de Deus apenas. O melhor recurso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4, 15 e 16 diz: Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A luta que você vai ter contra Satanás, quando isso estiver acontecendo, quando você estiver lutando contra as mentiras que ele está lançando no seu coração, quando você estiver lutando contra as suas obras no mundo ao seu redor, confie na palavra do Senhor e no Senhor da palavra. Jesus é o nosso maior recurso. Ele passou por provações intensas que nós nem sequer somos capazes de imaginar. Mas apegue-se a Jesus em todo o tempo. Quando você perceber uma tentação, quando você perceber o desejo de realizar algo que você, na sua mente, de craque, essa ideia do craque, já contei essa ideia, mas o que é um craque? O craque, especialmente na área de futebol, é aquele que quando vai receber a bola, um passe de um amigo, do seu colega, ou a bola está vindo, não sei o que, ele já está olhando para tudo, olha os adversários, já conseguiu, naquele microsegundos, ele está trabalhando na sua mente e sabe o que vai fazer quando a bola chegar. E o cara que está perto dele, eu vou marcar, eu vou tirar essa bola daqui, ele não vai fazer nada. Quando o cara está olhando, o craque nem está ali mais, ele está fazendo gol lá. Porque o cara já imaginou tudo, isso é o craque. E você pode, como craque, você ali na sua mente, você se apegar a Jesus quando você perceber a tentação. Você está percebendo aquele ataque e você vai contra-atacar e fazer o gol lá, para a glória do Senhor. Então apegue-se mais ainda a Jesus. Você sabe que você não tem como botar a bola no peito e sair por aí enfrentando o diabo sozinho. O que você tem que fazer? Agarrar-se em Jesus. Em qualquer situação que você de luta que esteja, apegue-se a Jesus e tenha Jesus no seu lado. Irmãos, essa vivência cristã, como eu disse, que é única, exclusiva, será um desfrute exclusivo e que pode ser contínuo na sua vida, na medida em que você é cheio do Espírito Santo. Agarrem-se a Jesus, sejam cheios da palavra de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, nós entendemos que a Tua palavra nos dá esse alerta para que sejamos vigilantes, porque o diabo está ao redor procurando nos
tragar, procurando nos atacar de forma a destruir, a nos derrotar. Por isso, ó Deus, suplicamos ao Senhor que não apenas nos mostre o inimigo, mas que nos mostre Jesus a todo tempo, que Jesus esteja conosco a todo tempo, que nós possamos agarrar a Jesus o tempo todo. Ó Deus, dá-nos esse discernimento para que nessa luta, nessa guerra que não cessará, nós possamos contabilizar vitórias em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo aqui e conforme a tua palavra nos diz que as bênçãos do Senhor virão e as lutas e o próprio diabo também virá. Por isso, rogamos ao Senhor que nos dê sabedoria para, diante desta situação, dessa guerra, nós possamos agir realmente como bons soldados